Olá, pessoal. Neste vídeo, iremos falar sobre vários assuntos em relação a finanças. O objetivo desse vídeo é fazer a apresentação de tudo aquilo que é importante dos conteúdos que serão abordados neste canal. Sejam esses conteúdos assuntos sobre análise de demonstrações financeiras, análise de demonstrações contábeis, fazer a relação de certos índices, avaliação de certos tipos de investimento, falar da economia de forma geral, conhecer tudo aquilo que realmente é pertinente no mundo de investimentos. Mostrar aquilo que outras pessoas não deixam tão claro, fazer com que cada um que tenha o interesse de aprender cada vez mais sobre o mercado financeiro esteja cada vez mais preparado para fazer suas próprias escolhas, aprender com isso e então ser cada vez mais capaz de tomar as próprias decisões e não simplesmente fazer escolhas de acordo com outras pessoas. Muitos hoje procuram várias formas de conseguir uma renda extra. E em vários canais que a gente procura hoje, que existem muitos, ensinam bastante sobre o quesito de investimentos, as coisas que as pessoas precisam fazer e acabam citando muitos itens que são comuns, se tornaram algo quase que clichês na maioria dos canais falar as mesmas coisas. Inclusive, irei explicar algumas delas e pontuar aquilo que eles não detalham. Geralmente, é sempre falado algo bem por cima, algo mais superficial, no intuito de que o espectador esteja apenas propenso a aprender o básico. Porque quando é para ele entender de fato como funciona, como aquilo realmente vai impactar na vida, o que ele precisa ter e o que ele precisa fazer para dar certo esse mundo de investimentos, ele tem que comprar um curso. Sempre no final da maioria dessas aulas, ele tem que comprar um curso. Ah, vem comigo que eu vou comprar esse curso. Ah, arrasta para cima. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, não. Aqui, o que eu quero é justamente apresentar para vocês tudo aquilo que realmente é muito útil e como você vai fazer suas próprias escolhas, como você vai fazer suas próprias decisões. Eu quero ensinar exatamente a fazer a análise financeira de demonstrações no qual você consegue sim ter boas decisões em cima de números. Claro que os fatores econômicos têm muito valor e muita relevância no setor de investimentos. Tudo aquilo que gera confiança na economia de um país ou de uma determinada empresa, seja ela uma empresa mista, estatal ou totalmente privada, isso é necessário. Claro que, como eu estou falando, os fatores econômicos, os aspectos de moeda, de risco da moeda, ele vai ter uma grande influência sobre essas decisões. Então vamos lá. Quem disse, que é fácil? Não é fácil. Muitos acham que vai entrar nesse mundo de investimentos e vai colocar o seu dinheiro como se fosse um simples cassino, uma loteria louca. Fazer trade, compra hoje, vende amanhã, faz swing trade, faz vários itens. Aqui eu quero aproveitar esse momento para citar todos aqueles nomes que é muito comum se ver no mundo de finanças, todos aqueles nomes e siglas que a gente vai ver durante os vídeos que serão postados, todas aquelas siglas que muitos olham, tentam entender, alguns entendem, outros fingem que entendem. O canal, que a gente propõe é justamente esclarecer tudo isso, fazer com que você não fique tão no escuro, porque no momento em que vivemos hoje, ainda há muitas pessoas que ainda não entendem de investimentos, que estão querendo realmente aprender. Existem aqueles que já estão na meia jornada, mas não sabem o que estão fazendo, e existe aqueles que realmente já sabem o que está fazendo, já tem ali um assessor ou não, tem um acompanhamento de alguém, alguma mentoria, algum curso. Então esse vídeo ele é para ajudar todos, tanto aqueles que estão começando hoje, como aqueles que já tenham começado e aqueles que já tenham mais experiência. Claro que tudo aquilo que eu falar aqui, ele pode ser que não seja
100% verdade, ou algumas das coisas serão a minha opinião. Claro que não haverá nenhum tipo de indicação de investimentos, não é indicação de investimento para ninguém. Tudo aquilo que for citado aqui, todas as simulações que foram feitas e tudo aquilo que for estudado. O intuito é meramente educativo e que a gente consiga passar esse conhecimento a mais pessoas que têm esse interesse de ser um pouco melhor nesse mundo de finanças. Então, nada mais justo do que falar todas essas siglas, né, que acaba atormentando a vida de quem começa nesse mundo. Uma coisa que é muito falada em muitos canais, com muitas outras pessoas, com várias pessoas realmente relevantes nesse mercado, é o tal do custo de oportunidade. Saber fazer o gerenciamento pessoal antes de ter um gerenciamento financeiro é muito importante, porque um está, de certa forma, ligado ao outro. Então, para entender o custo de oportunidade, a gente tem que saber que é uma oportunidade que a gente pode ter em dado momento de nossa vida que tem um custo a ser pago. É simplesmente isso. Muitos têm vários momentos da vida onde ele tem que tomar uma decisão e às vezes por questões de comodidade e de estar bem acomodado, ele fica na sua zona de conforto e não gera ali uma oportunidade. Ela passa por ele e ele não agarra ela. Por quê? Porque fazer aquilo vai deixá-lo desconfortável. A mudança é algo difícil para todos, seja na vida pessoal, com uma atitude, por exemplo, de alguém que gostaria de perder peso, mas para isso ele tem que se sacrificar e fazer uma dieta adequada, fazer atividades físicas regularmente. Então, é ali o custo que ele tem para conseguir chegar a um ponto que ele deseja. Ou seja, este é um pequeno exemplo de custo de oportunidade. E isso se encaixa no mundo dos investimentos. Hoje, na maioria dos canais, na maioria dos vídeos das pessoas que hoje falam sobre investimento, deixam muito claro que para que você consiga realmente chegar a uma renda que faça com que o dinheiro possa trabalhar por você, você tem que fazer um bom acúmulo de dinheiro. E hoje, o nosso cenário, o cenário em que vivemos no nosso país, para muitos não é a melhor coisa que tem. Para muitos, não é tão simples ter uma renda acima de R$ 3.000. Outros, falar de 2.000 já é também muita coisa. Então, uma grande maioria não vive essa realidade de realmente poder. Claro que eu vivencio com pessoas que ganham aí essa mesma faixa entre R$ 1.500 e R$ 2.000 e ainda assim ele tenta investir, ele guarda nem que seja 30, 50, R$ 100 por mês, simplesmente para ter o hábito de fazer uma poupança, certo? Mas ele coloca na poupança? Não, ele compra ali um título do Tesouro, ele compra um CDB, ele compra algum título de renda fixa, simplesmente para ele já começar a ter esse hábito, porque ele acredita que esse é o ponto. Acreditar. Ele acredita que no futuro ele já vai ser uma pessoa capaz de fazer esses mesmos aportes, só que em valores muito maiores, porque ele vai conseguir aumentar a renda dele. E é uma das coisas que é mais ensinado e falado nesse mundo de hoje. É isso. Renda extra. Você que é assalariado ou você que não tem um emprego, tem ali uma renda com algum tipo de serviço autônomo, logo você tem uma renda limitada dentro do tempo que você dispõe para conseguir esse valor específico ao final de um período. E você não busca, né, muitos não buscam realmente fazer com que esse valor seja maior. É muito falado hoje que a forma de se ganhar cada vez mais dinheiro é fazendo vendas na internet. O mercado digital é o mais comentado hoje. As pessoas todas tentam, muitos tentam, poucos conseguem. É muito difícil. Se tornou um mercado muito mais competitivo. Não, claro que ele é muito amplo, mas antigamente não existia tantas pessoas tentando fazer esse mesmo caminho, traçar essa rota e fazer com que isso se torne a sua renda principal. E acabam
vivendo uma frustração na vida e desistindo. Começam a ficar, de certa forma, frustrados com o que aconteceu, pelo fracasso de não ter conseguido, pelo tempo que dispôs e agora não consegue mais ter essa mesma disposição, pois não tem um suprimento que mantenha esse percurso. Querendo ou não, muitos não vivem a realidade de ter o prazer de ficar tentando quando ele tem que gastar o tempo para fazer o mantimento de sua família ou o seu próprio mantimento devido das condições que vive, da região que vive, do local que vive e do cenário de educação que tem. Então, é algo um tanto complicado, mas que é muito necessário se falar disso e entender que para se conseguir realmente entrar nessa vida de fazer investimentos consistentes, corretos, ao longo do tempo, pensar realmente no longo prazo e entender que o investimento pode sim libertar uma pessoa, isso é muito simples depois que a pessoa tem o seu controle pessoal totalmente regular. E assim ele passa a viver uma nova vida. Então, tendo encerrado esse assunto que não é tão interessante, mas que muitos acabam precisando entender, precisando saber que isso é uma realidade, essa é uma dificuldade de maioria, vamos agora falar aquilo que a gente propõe a realmente trazer para todos. Vamos pensar que, para se analisar uma empresa, eu posso analisar todos os seus relatórios gerenciais, então fazer as análises de cada tipo de informação que tenha, seja através de um balanço patrimonial, seja através de uma DRE, seja através de uma DFC, de uma EBITDA, de dessas demonstrações que vêm e trazem para nós exatamente a saúde da empresa, como que ela se comportou naquele determinado período daquele relatório. Também há muito do que se falar de pessoas que fazem a análise daquilo que é a trajetória daquela empresa, daquele determinado fundo de investimento. Por quê? É também comprovado que ao longo do tempo, muitos ativos conseguiram ter rentabilidades excelentes. Então, pensar que, por mais que eu tenha toda a oscilação da bolsa de valores, eu sim terei momentos que ele vai ser muito lucrativo e momentos que ele será um tanto negativo. E assim, ter certos prejuízos. Mas para quem se fala de longo prazo e não está preocupado no curto prazo, pode ser que ele tenha muitos resultados positivos, porque no longo prazo é comprovado que a pessoa consegue sim ter grandes rentabilidades, grandes retornos, pois ele não está realmente ligado à venda daquele ativo em um momento que seja desconfortável, um momento onde ele esteja abaixo do valor de aquisição, abaixo do seu valor de média, certo? Então, vamos falar aqui do seguinte, já citando essa questão do longo prazo, vamos falar um pouquinho sobre a questão do efeito dos juros compostos. Os juros compostos, que é o que muita gente hoje fica sonhando com a tal da bola de neve, que é fazer com que determinado ativo consiga se pagar no decorrer do tempo. Por exemplo, eu posso comprar hoje um determinado ativo, seja uma ação, um fundo imobiliário, algum desses itens que tenham um valor hoje estipulado, por exemplo, em R$ 80. E esse ativo, ele tem ali um dividend yield de 12%. Estou sendo bem sonhador, tá? Claro que não é tão comum você encontrar isso, claro que existem, e quanto maior você vê o retorno de um determinado ativo, significa que ele também é um ativo com maior grau de risco. O risco ele está diretamente relacionado a o meu retorno. Quanto mais retorno é possível se ter em determinado investimento, significa que ele também é um investimento de maior risco. Então, colocando nesse cenário de um investimento que tem ali 12% de dividend yield, DY, né, que a gente citou lá no início, e
com a sua cota, que foi adquirida em R$ 80, e ele se mantém nessa média de R$ 80 por um curto prazo, então o que eu tenho que pensar? Que se ele tem ali 12% desses R$ 80, vamos entender o seguinte: quando se fala de um percentual de dividendo, então esse percentual é em relação ao valor atual da cota. Como a gente citou o valor de R$ 80, o intuito é a gente saber quanto que eu preciso ter para que este valor de R$ 80 seja pago pelo próprio rendimento desse ativo. Como que eu faço essa conta? Como que eu chego nesse valor mágico, que é o que muitos dizem, que é realmente encontrar essa bola de neve que vai pagar essa cota e então esse valor vai crescer gradativamente. Vamos fazer duas contas. A primeira é o seguinte, é entender como que isso, no decorrer do tempo, vai virar. Vamos pegar aqui o valor de R$ 80 e vamos colocar a uma taxa de 11%, 12%. Quanto que eu terei nesse caso? Os R$ 80 vezes os 12%, eu tenho então um valor de R$ 9,60 por ano. Geralmente essa taxa ela é dada por ano, então eu ganho R$ 9,60 por ano se eu tiver uma única cota no valor de R$ 80. Então, no primeiro ano, eu teria quanto? R$ 89,60. Já no segundo ano, eu vou pegar os valores dos 89,60 e multiplicar pelos 12%. E então eu tenho, além dos 89,60, eu vou somar com os 10,75. E agora nós temos o valor de R$ 100,35 e assim eu vou ter esses valores sendo multiplicados e acrescidos dessa forma ano a ano. Ano a ano eu tenho este resultado e por isso que muitos chamam de bola de neve, porque é um valor que cresce gradualmente. Como que eu chego ao valor exato que eu preciso para que o valor do meu rendimento seja exatamente o valor da cota? Eu posso fazer um cálculo direto, onde eu vou pegar o valor de R$ 80 e dividir pelos 12%. E eu vou chegar a R$ 666,67. Então, se eu pegar esse valor e aplicar os 12%, eu tenho o valor da cota. Então, se eu já fizer um investimento hoje de R$ 666,67, quando for ao final do ano, eu terei exatamente o valor de uma cota. O próprio rendimento vai pagar o valor da cota, como se eu não tivesse que comprar ela. Ah, mas eu quero ter esse mesmo resultado, só que dentro de um mês. Então, se eu quero ter esse resultado dentro de um mês e não dentro de um ano, então eu tenho que fazer essa multiplicação em 12 meses, para eu então ter o meu valor. Então, se eu tenho lá 666,67, que é o valor para um ano, então quanto que eu preciso ter para um mês? Eu vou multiplicar por 12. Então, se eu hoje fizer o investimento de R$ 8.000, eu terei o valor para fazer exatamente o valor de uma cota, para cobrir uma cota. Então, né, a gente entende que se eu hoje fizer um investimento de R$ 8.000 dentro das contas que a gente está fazendo, nessa cota, nesse valor, desconsiderando toda a oscilação que ela pode ter, tanto para mais quanto para menos, como se ela fosse totalmente estável, que não é a realidade. Mas, no decorrer do tempo, a gente vê que a média que é feita de acordo com as aquisições em cada valor, em cada período de tempo, ela vai ser ali calculada e a gente vai ter um valor proporcional em cima dessa média em relação ao meu percentual. Então, considerando somente esse exemplo, significa que com R$ 8.000 eu teria o valor de uma cota por mês. E aí é onde muitos já começam ou a pensar que isso é algo muito bom ou que é algo muito ruim. Porque para muitos, ter R$ 8.000 para dispor em colocar em risco dessa forma
não é tão fácil, não é tão simples. É um passo para muitos muito grande, porque não é um valor tão acessível para muitos. Então, é pensar que fazer esse tipo de cálculo, fazer esse tipo de simulação pode tanto motivar muitas pessoas, como também pode desmotivar mais pessoas ainda, porque ele vai olhar para esse número como um número que vai dificultar, um número que para ele vai ser quase que impossível. Para muitos, economizar R$ 200 no mês já é muito difícil. Que dirá conseguir fazer um acúmulo de R$ 8.000 para conseguir simplesmente o valor de uma única cota mensal. Claro que isso não é a realidade de todos, mas existe uma grande parcela que acha isso muito difícil. Claro que hoje já existem muitas pessoas que conseguem isso de uma forma bem mais tranquila, que fazem esses aportes bem mais consistentes e que hoje já tem aí uma carteira com renda cobrindo pelo menos 10 cotas, 15 cotas, 20 cotas. Tem gente com carteiras aí exorbitantes, onde ele consegue investir basicamente só a renda dele e já é muito maior do que é, a renda ativa de muita gente, né? Porque aqui a gente está falando de uma renda passiva, algo que eu ganho em cima dos meus investimentos e que muitos não conseguem ter isso, esse mesmo valor, fazendo uma atividade profissional, realmente fazendo uma atividade ativa, sendo ativo para ganhar aquela determinada renda, ok? Então, falando aí sobre esse aspecto, né, dos juros, a gente tem exatamente isso para fazer esse tipo de comparação, esse tipo de análise e saber aonde a gente quer chegar. Ah, eu quero chegar em uma carteira de 100 mil, quero chegar numa carteira de 200 mil, uma carteira de R$ 1 milhão. Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? É possível a gente criar várias e várias simulações, é possível a gente ter aqui algumas planilhas para que possa a gente ter essas estimativas, mas a gente sempre vai voltar naquele item que a gente já falou, que é a renda extra. Se torna muito mais fácil conseguir chegar em um resultado quando eu tenho uma renda extra, ou quando eu tenho um maior controle da minha vida financeira, e então eu consigo fazer uma economia melhor, fazer uma poupança melhor, né? Eu consigo poupar melhor, né? Tem canais que ensinam rigorosamente e bate muito nessa tecla que a pessoa ela deve hoje sim sacrificar o hoje para ter uma vida melhor no futuro. E então fazer certos sacrifícios e ter esse passar por esse custo de oportunidade, que é pensar no amanhã. Ah, mas eu não vou viver amanhã. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu tenho problemas. Ah, acontece vários itens que pode afetar a minha trajetória, certo? A gente vai falar sobre isso, que é pensar na nossa reserva de emergência. Claro que a reserva de emergência existem vários itens e várias opiniões de como ela deve ser feita. Eu tenho uma opinião hoje um pouco mais contraditória da maioria, mas que dá para se ver que ela é um tanto aceitável. Mas, até que a gente chegue a falar dessa reserva de emergência, a gente tem que entender onde fazer esses investimentos. Porque hoje temos certas opções em bancos, né, os próprios bancos que a gente tem conta corrente, eles têm alguns investimentos deles mesmos. Então, eu tenho investimento a partir dos bancos tradicionais, eu tenho investimento a partir de corretoras e saber exatamente onde fazer esses investimentos. Tem uma melhor ou pior corretora, um melhor ou pior banco, um melhor ou pior ativo? Vai depender muito da estratégia de cada pessoa. Hoje, dentro desse mundo de pessoas que ensinam, que fazem e que simplesmente estão ali no mercado como um assessor, como um analista CNPI, né, que ele sim pode fazer indicação de investimentos. Então, hoje existem sim algumas estratégias a serem seguidas. E a palavra que está na boca de todos eles é fazer diversificação de carteira, onde
eu faço uma separação por tipos de empresas, tipos de ativos que eu não tenha o total impacto em um determinado segmento, onde eu posso estar indo em várias direções, em que se uma delas ficar ruim, pode ser que a outra fique melhor, e assim eu tenho uma carteira totalmente balanceada. Com o tempo, faz-se necessário um rebalanceamento de carteira. Isso acontece, isso é natural, porque com o passar do tempo você vai acabar tendo certos ativos com maiores valores do que outros ativos. Então, essa palavra diversificação, ela está aí na boca de muitos. E a gente vê certos nomes aí até engraçados. Tem gente com carteira com estratégia que tem nome de barco, né? Aquela coisa. Mas, só para dar uma descontraída, é isso mesmo. Fazer diversificação é algo muito importante, é algo muito bom e dá certo. Funciona para muitos. Muitos aí, grandes nomes que da área de investimento já conseguiram comprovar dentro de cada um dos seus métodos que conseguiram sim ter bons resultados, excelentes resultados em relação ao próprio índice Bovespa, que é o índice que é mais utilizado para fazer comparativo nos investimentos financeiros. E lembrando também que esse tipo de análise, olhando para o passado, não garante nenhum tipo de resultado futuro. E essa é uma frase que você vai ver bastante. Isso é simplesmente para que a gente tenha o conhecimento e saber que no longo da história houveram grandes vitórias e grandes derrotas, e que cada uma tinha o seu momento certo e momento de oportunidade para sim conseguir ter o melhor resultado possível. Como é muito difícil, né, e muitos é impossível prever o futuro, a gente simplesmente acredita naquilo que a gente estuda. Por isso, a grande importância de entender, realmente fazer análises de informações que a gente tem, informações econômicas, como eu falei, informações financeiras e informações contábeis. Ah, mas não seria tudo a mesma coisa? Não, a economia de forma geral, eu vou olhar todo o meu cenário econômico, tudo aquilo que envolve o risco que a gente vive, os índices que a gente sofre, a taxa de juros, a inflação, tudo isso é mais ligado à economia de mercado. Quando eu falo de demonstrações financeiras, demonstrações contábeis, pode-se dizer que é bem semelhante, né? Para muitos aí que é da área contábil, para muitos que são gestores financeiros, eles colocam que pode ser bem semelhantes, mas tem ali algumas diferenças. Existem relatórios que eles são exclusivamente de finanças, eles são voltados a fazer simplesmente a gestão financeira e o controle de caixa de uma determinada empresa. Já as demonstrações contábeis, elas têm um poder muito maior de fazer a gestão de a saúde patrimonial de uma empresa, chegar a esse valor. Então, chegar realmente a uma decisão pautada em qual é a saúde daquela empresa, se ela está em uma margem de crescimento, em uma margem estagnada, ou ela está em decadência, chegando à possibilidade de falência, olhando números. Então, voltando ao assunto que a gente iniciou antes de chegar nessa discussão sobre economia, voltando aqui à questão dos bancos e corretoras, que muitos não se decide qual corretora ele vai seguir em frente. Claro que a gente viu aí no decorrer dos últimos 10 anos algumas corretoras que começaram, faliram, outras foram incorporadas, outras foram vendidas inteiramente. Então, a gente vê que certas corretoras tiveram aí uma vida mais longa e outras acabaram deixando de existir de vez. Qual é o problema que eu posso ter, que você pode ter, no caso de escolher uma corretora que está prestes a falir, a quebrar, a fechar de vez? Todo investimento que você faz, ele está diretamente ligado ao seu CPF. Então, por mais que você abra uma conta em uma corretora, faça os investimentos através dela, você vai ter todos aqueles investimentos vinculados ao seu CPF. Antes, a gente tinha um login do Sei Investidor,
que hoje foi substituído pelo B3. Se você procurar no site da B3, área do investidor, você vai conseguir fazer o seu cadastro e então colocar todos os seus dados, aprovar a sua conta, e ao você fazer o login, todos aqueles investimentos que você fez através da corretora, eles estarão lá. Eles estarão ali para você visualizar todos eles. Inclusive, é muito importante entender que esse site pode te ajudar bastante em conseguir as informações necessárias para que você faça a sua declaração de imposto de renda, porque aí vai ter todas as suas transações. Então, se a sua corretora não consegue te fornecer esses dados ou você não sabe onde buscá-los, claro que geralmente as corretoras te fornecem tudo, mas esse aí também é um canal onde você consegue ter acesso a essas informações. Então, ao fazer o login, você vai ver tudo aí, você não perde nada. Então, no caso de falência de uma determinada corretora, simplesmente você vai passar toda a custódia daqueles ativos daquela corretora para uma nova corretora de sua escolha, que você vai fazer a sua própria escolha e então passar a fazer seus investimentos a partir dessa nova corretora sem nenhum problema. Agora vamos ver alguns detalhes e exemplos sobre como fazer e quais investimentos a gente tem de opções na renda fixa. A gente vai chegar a falar da renda variável, sim, mas vamos primeiro conhecer um pouquinho da renda fixa, para quem ainda não conhece, e para quem já conhece e às vezes tem certas dúvidas, e para aqueles que estão ali já entendendo bastante e podendo dar aí dicas e sugestões que serão muito bem-vindas para a gente trazer outros conteúdos e discutir mais sobre este assunto. Então, o investimento hoje que é mais recomendado, vamos dizer assim, por alguns analistas, CNPI, em relação à renda fixa, é o Tesouro Direto. São os títulos do Tesouro. Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, IPCA+, com juros semestrais. Então, eu tenho esses tipos de títulos diretamente que você adquire do governo. Então, se você faz a aquisição desses títulos, você vai ter um prazo de vencimento. Todos eles têm uma data de vencimento para fazer o devido resgate. Então, eu vou fazer a aquisição de um título público, já sabendo a data do vencimento desse título, e então a gente vai ter um retorno de acordo com a taxa contratada. No site do Tesouro Direto, a gente vai ter várias opções, inclusive o próprio site tem um simulador para que você coloque vários valores, faça suas simulações e entenda como isso funciona. O grande problema de muitos é não entender certos tipos de títulos. Por quê? Eu vou falar um pouco aqui primeiramente do título do Tesouro Selic, que ele sim é o título mais seguro, com a menor rentabilidade em relação aos outros. Sim, ele tem a menor rentabilidade em relação aos outros, mas ele é o mais seguro hoje. Então, para quem quer realmente uma segurança boa e sem algum tipo de volatilidade e que esse rendimento esteja acima da poupança, ele seria sim uma ótima opção, tanto é que é um dos que todos, a maioria, não vou dizer todos, mas uma grande maioria fala muito bem, que é uma excelente opção. Existem, né, os valores mínimos para se fazer esse tipo de investimento e que começam ali a partir de alguns valores acima de R$ 30, você já consegue fazer investimento em algum desses títulos públicos. Mas tem alguns detalhes que a gente precisa realmente entender quando se fala de tesouro direto. Como eu dei o exemplo, o mais seguro é o Tesouro Selic. Inclusive, eu vou trazer aqui uma breve explicação, um comparativo, algumas análises em relação ao Tesouro Prefixado, ao Tesouro IPCA, ao próprio Tesouro Selic. Então, eu terei ali um Tesouro IPCA+, de 2036 e um de 2022, só para a gente ter ali uma relação desses títulos em relação à taxa de juros, que hoje, né, ela está no seu patamar um tanto alto. Para muitos economistas, para muitas pessoas, pode ser que ela ainda só tenha sua manutenção normal, ela ainda não suba
a expectativa não é que ela cresça agora, nem sobe agora, nem caia, que ela simplesmente faça a manutenção e mantenha, né, para o início de 2023. Mas existe a expectativa sim de uma alta nessa taxa e ela pode impactar muito, tanto na renda fixa como na renda variável, porque uma vez que a taxa de juros fica cada vez mais alta, porque com a taxa Selic elevada, temos uma retração da demanda, tentando contrair a inflação, trazendo certas pessoas mais para a renda fixa e afetando muito a renda variável, de forma que vários tipos de investimentos têm o seu preço uma queda ou um tanto razoável ou até um pouco mais dramática. Então, essa taxa ela tem um impacto muito forte no cenário de investimentos e muitos acabam achando bom para quem é mais conservador e investem em títulos, em CDBs, na renda fixa de forma geral. E eu tento trazer aqui justamente um esclarecimento também sobre isso. Por quê? Alguns às vezes só veem uma parte do vídeo, só veem uma parte do que determinado título pode dar a ele, e ele não consegue ver que alguns têm certos riscos e algumas volatilidades. No próprio site do Tesouro Direto, ao fazer a simulação ou a contratação, tem a tabela onde ele mostra lá a rentabilidade anual, que é de acordo com o que já foi projetado dos meses passados, tem o valor de investimento mínimo, o valor do preço unitário daquele ativo, né, daquele título, e a sua data de vencimento. Como eu falei, você vai ter somente aquela taxa contratada na data do vencimento. Porque esse valor, se você fazer o resgate antecipadamente, você sofre alguns riscos. Alguns que não são totalmente explicados a você. Não são trazidos exatamente como que o título do Tesouro Direto realmente funciona e como que também tem um aspecto tributário sobre isso. Por exemplo, algumas pessoas vai ali e só quer só fazer o teste, ser curioso, ver como funciona. E então ele gasta, vamos colocar aí no cenário baixo, R$ 500. Ele vai lá e compra R$ 500 do Tesouro prefixado ou do Tesouro IPCA+, ele comprou, vamos colocar o IPCA+, R$ 500, Tesouro IPCA+, ele comprou na data do dia 1/12 de 2022. Há uma taxa de IPCA mais 6%. Então, ele tem essa taxa já definida no contrato que ele vai receber lá no vencimento, que é quando? Em 2026. Se ele, porventura, fizer o resgate antes disso, então ele vai estar resgatando o valor em cima da taxa atual. A taxa Selic ela vai precificar o valor desse título na data atual. E assim a gente tem um cálculo a ser feito. Eu vou mostrar já daqui a pouco para vocês como que a gente chega nesse valor que a pessoa vai acabar tendo que receber, né? Vai ter que, ele pode ser um valor a maior ou ele pode ser um valor a menor. Então, é possível que eu tenha esse valor a maior ou a menor e assim eu posso ter um lucro ou prejuízo por não entender de fato que eu não devo fazer o resgate antes desse vencimento. Sem contar também o aspecto tributário, como eu mencionei. Para que eu não tenha, né, o valor maior tributado, tenho que deixar esse valor o mais prazo possível, né, dentro desse ativo. Então, se eu fiz a aquisição hoje, ou então se eu fiz a aquisição daqui 30 dias, ou 30 dias para trás, essa data ela é contada daquela data da aquisição. Então, para aqueles que têm o hábito, por exemplo, de todo mês ele faz uma aquisição daquele mesmo título, ele acaba contratando aquele mesmo título em valores diferentes. Porque todo mês existe ali uma pequena variação da taxa de juros. E assim o preço daquele título modifica e também ele tem ali essa relação e então é feita quase que uma média em relação ao valor que ele realmente representa daquele título.
porque cada valor ele tem um preço unitário um tanto quanto alto, como eu mencionei aqui, ele tem um valor mínimo de investimento de R$ 30, mas tem títulos que eles começam ali em R$ 400, o seu preço unitário. Por mais que ele deixe você investir 33, 35, R$ 40, mas você está pagando simplesmente por um pedaço daquele preço unitário. E aí ele te dá ali uma proporção daquele papel, daquele título. Então, se hoje você compra a R$ 33, mês que vem você compra a R$ 50, no outro você compra a 45, no outro você compra a 30. Então, você tem várias datas que você comprou e você precisa manter aquelas datas dentro do prazo, desse prazo, que é o quê? Se eu deixar por 721 dias esse dinheiro lá e não mexer nele, eu vou ter a menor alíquota do imposto de renda para ser pago sobre tudo que eu tive de renda sobre aquele ativo. Mas, se eu deixei de 0 a 180 dias e já fiz um resgate, eu vou pagar 22,5% em cima daquele ativo, ou seja, da renda daquele ativo eu já vou ter que pagar 22,5% do que eu tive de renda de rentabilidade naquele determinado ativo que eu resgatei antes do prazo. Então também tem esse aspecto tributário. Tem pessoas que acabam ficando, né, no prejuízo, porque ele teve o menor lucro possível, vai pagar imposto de renda, então ele acaba que vai ter ali uma rentabilidade péssima pelo fato dele ter que fazer o recolhimento do imposto de renda sobre essa renda que ele teve daquele ativo que ele resgatou antes do prazo. Também tem esse fato dos curiosos que vão lá e compram um pouco para ver como que é, e aí ele precisa do dinheiro e resgata antes de 30 dias. Né? Aqui eu já vou falar mais em relação a alguns títulos de renda fixa, tipo um CDB, alguns CDIs. Você, antes de fazer a aquisição deles, você deve fazer a leitura de como que ele funciona em relação ao IOF, por exemplo, se ele tem isenção de imposto de renda, se os prazos como que é esse prazo de imposto de renda igual eu citei aqui, pode ter algum diferenciado. Então, é interessante fazer a leitura exata de cada tipo de título que você vai comprar, de cada tipo de ativo, para você conhecer exatamente o que você está comprando e quais são as regras para você fazer o resgate no tempo correto e não ter nenhum tipo de transtorno dessa forma. Eu, né, posso colocar aqui como exemplo um investimento que fiz há mais de anos já, que eu fiz no Tesouro, e eu não sabia nada disso, foi, como eu falei, simplesmente por curiosidade, e eu comprei num valor que estava tipo, muito alto, eu não sabia, e quando eu vendi, achando que eu ia vender pegar pelo menos o mesmo valor, eu acabei pegando 10% a menos do que eu paguei. Então, tem que entender sim de como que funciona o tesouro direto de forma geral, para que você não faça a escolha errada, para que você não tome nenhum tipo de prejuízo e não veja esse mercado de investimento como algo ruim, né, como uma experiência ruim da qual você não pode presenciar e viver ela, certo? Então, conhecer esses ativos, conhecer a renda fixa, é importante você fazer realmente um estudo de cada um, escutar, a gente vai mostrar isso daqui, a gente vai ter outros vídeos onde a gente vai mencionar cada um, se a gente tiver que falar de cada tipo de CDB, de cada tipo de LCA, de uma LCI, de um fundo imobiliário, de uma ação específica. Agora, com esse novo governo que a gente vai ter, a gente está aí sujeito a muitas novidades, algumas surpresas ou não. Não sabemos o cenário, claro que tem muitas ações que começaram a ter uma resposta positiva, outros com resposta negativa. Um mercado de especulação e a gente sabe que a gente deve conhecer bem tudo aquilo que vamos colocar dinheiro, seja na renda fixa e principalmente na renda variável. Tesouro Direto é um tipo de investimento de renda fixa que possui tipos de títulos, sejam eles títulos pré-fixados e os pós-fixados, atrelados à inflação. Ou seja, tesouro pré-fixado com juros semestrais, tesouro IPCA+, IPCA+, com juros semestrais, e quando a taxa de juros dos títulos cai, seus preços aumentam.
Isso significa que os títulos se valorizam. Já no aumento das taxas de juros, acaba acontecendo de forma proporcional um efeito contrário, ou seja, diminui os seus preços. Os prazos de vencimento dos títulos também influencia a intensidade com que os juros afetam seus preços. Quanto maior o prazo para o vencimento do título, mais sensível seu preço às alterações das taxas de juros. Assim, quando a taxa de juros dos títulos cai, o Tesouro IPCA mais 2036 terá uma maior valorização do que o Tesouro IPCA mais 2022, por exemplo. Por sua vez, do Tesouro Selic tem um título pós-fixado, atrelada à variação da taxa de juros básica da economia. Apresenta um comportamento diferente no seu preço quando há variação nesse indicador. Todos os dias o preço do Tesouro Selic sobe um pouco, e a velocidade com que seu preço aumenta, a depender da taxa Selic de juros sobe, a sua rentabilidade aumenta. Ou seja, o título se valoriza, mas quando caem, sua rentabilidade diminui, mas é sempre positivo. Assim, não importa se a taxa Selic vai subir ou cair, o valor dos investimentos sempre vai crescer, acompanha a trajetória dos juros, por isso o Selic, o Tesouro Selic, ele é considerado o título mais conservador, que geralmente oferece a todos menores índices de rentabilidade comparados aos demais títulos disponíveis. Essa relação dos juros com o preço dos títulos públicos é chamada de marcação a mercado, que deve ser observada no momento do resgate do investimento, uma vez que, dependendo do investimento realizado, é possível que, no lugar de obter lucro, o investidor acabe obtendo prejuízo no ato do resgate. A fórmula para calcular o preço de um título é dada da seguinte forma: o valor do investimento dividido por 1 mais taxa, que é elevado ao número de dias, com essa sigla DU, dividido por 252, que é o que representa a média de dias úteis totais no ano. Então, com essa fórmula, é possível a gente descobrir o valor do preço unitário de cada título que foi emitido, e que você tenha o interesse de fazer o investimento. Então, ao utilizar a fórmula que a gente acabou de falar, vamos aqui a esse exemplo. Um ativo, um Tesouro IPCA mais 2026, 2025, vamos colocar assim, fez a aquisição dele na data do dia 1/6 de 2022, foi feito um investimento no valor de R$10.000 e decidiu-se fazer o resgate no dia 20/12 de 2022, certo? Então eu tenho a data de aquisição, a data de resgate, consequentemente, se eu pegar um menos o outro, eu sei quantos dias úteis eu tive entre as duas datas, que dá um total de 145 dias úteis. A taxa Selic que foi utilizada na época da contratação foi de 8,65%. Logo, o valor do preço de compra unitário foi de R$ 9.533,86. Isso significa que eu teria um título inteiro, 0,05, ou seja, 0,5 de um segundo título, porque o investimento foi superior ao preço unitário. O investimento foi de R$10.000. Então, a gente está colocando a fórmula e aplicando tudo isso, e agora fazendo uma troca da taxa, mudando só o valor da taxa, a gente vai saber quanto que o título vale na data do resgate. Então, na data do resgate, eu tinha a taxa Selic a 13,75%. Ao fazer isso, a gente nota aqui que o resultado é negativo, ou seja, na data do resgate, em vez de ter um ganho com a venda do título, acabou tendo um prejuízo de R$ 260,49. Por quê? Porque, como a gente falou, à medida que a taxa de juros sobe, o valor do título cai. E à medida que a taxa de juros desce, o valor do título sobe. Como aqui a gente tem essa relação, então houve o prejuízo. E isso que traz a grande importância das pessoas aprenderem.
muitos precisam realmente aprender isso para não sofrer esse impacto, para não ter esse tipo de prejuízo. Enquanto alguns que não aprendem isso, não conhecem isso, saem investindo no tesouro sem saber como que funcionam as suas regras, como que ele é dado o seu valor, como ele é precificado, eles acabam se expondo a algo que realmente vai dar algum prejuízo futuro a ele, sim, porque se ele não tiver realmente o controle, porque muitos tratam alguns certos títulos do tesouro para fazer sua reserva de emergência sem saber como funciona determinado título que ele adquiriu, e aí ele acaba precisando fazer o resgate em uma eventual emergência e assim ele acaba tendo um prejuízo. É o caso que a gente está pontuando agora. Então, se eu colocar alguns exemplos aqui, por exemplo, se eu colocar 5%, eu teria um resultado de R$ 198,57. Então eu tenho um lucro, porque o valor do meu título acabou se valorizando, porque à medida que a minha taxa desceu, o valor subiu, então eu tenho ali um valor de título de R$ 9.723,17. Quando eu subtraio para a minha compra, né, eu tenho ali e faço o cálculo da fração, eu tive um ganho de R$ 198,57. Se eu colocar aqui 6%, eu terei 143. Se eu colocar aquela caiu, jogar lá embaixo, 3%, então eu tenho um ganho de R$ 312. E isso, né, é o ganho à marcação a mercado. Então, tem muita gente que realmente entende esse processo e vive fazendo esse tipo de transação, que é ganhar na marcação a mercado. Eles ganham realmente esses valores de acordo com a evolução ou a queda de determinados valores em relação a essa variação com a taxa de juros. Por isso, a importância de conhecer exatamente como que é feito a precificação desses títulos e então evitar de ter esses prejuízos e acabar ganhando nessa marcação a mercado. Assim, ao conhecer sobre a marcação a mercado, a pessoa começa a entender um pouco mais sobre o quesito de saber lidar exatamente com cada tipo de renda fixa. Como a gente já mencionou, é muito usual e muito comum se ver várias pessoas falando que a renda fixa é o melhor lugar para se fazer a sua reserva de emergência. Como eu falei que entrava em desacordo, é justamente porque a renda fixa, por mais que existam ativos que têm uma liquidez razoável, né, liquidez aí de D+1, mas essa liquidez ela jamais vai superar a liquidez da poupança. Por mais que a gente saiba que deixar na poupança não é um investimento, uma vez que o valor da poupança ele vai ser inferior ao valor da inflação, que é o que aconteceu em 2020 e 2021, a gente tem aí valores que foram abaixo da inflação, ou seja, acaba que não houve um ganho real e sim uma diminuição no poder de compra. Logo, deixar o dinheiro realmente na poupança não é um investimento, mas é aí que entra o grande ponto. O quesito não é tornar essa reserva de investimento, essa reserva de emergência em um investimento. A reserva de emergência é isso mesmo, ela está disponível para que a gente possa utilizá-la nos momentos realmente mais importantes, onde eu mais preciso daquele dinheiro, e pode ser eventualmente em um feriado prolongado, em um sábado, em um domingo, em um dia em que, para que eu faça o resgate, se fosse um investimento de renda fixa, eu só conseguiria pegar ele no próximo dia útil disponível, porque todos eles têm esse critério de D+1, D+0 para fazer então o resgate. Como o resgate eu tenho que fazer através de uma corretora, porque a gente viu que faz o investimento por uma corretora, então também ele tem aqueles horários diferenciados de funcionamento. Não é igual ao banco, que eu tenho ali a minha conta corrente, a minha conta poupança, e ela está ali com o dinheiro disponível para mim, para eu poder fazer uma transferência a qualquer momento. Hoje em dia, com o Pix, por exemplo, se faz várias transferências em qualquer hora do dia, dependendo do limite que você tem para fazer esse tipo de pagamento, para fazer esse tipo de transação.
Então, quando se trata de pensar na reserva de emergência, às vezes, quando eu levo o critério de liquidez propriamente e esqueço que esse valor, e deixo de lado, na verdade, que esse valor não é um investimento e sim um valor guardado para alguns fins, então nada mais justo do que dizer que a poupança seria a melhor opção no quesito liquidez. Então, vejo que a poupança, sim, para mim, é muito melhor do que eu colocar numa renda fixa, porque pode ser que em eventual momento aconteça algo, igual eu mencionei nesses dias, que não é possível fazer o resgate, e aí você não vai ter o dinheiro. Consequentemente, você tem o dinheiro, mas não está disponível para você, você vai acabar pegando emprestado com alguém, talvez a algum valor de juros, que o valor que você ganhar não vai cobrir o valor, talvez, que você pegou. É só uma suposição, mas é isso. E aí você vai estar com aquela frustração de pensar: poxa, eu tinha dinheiro, mas não tinha como pegá-lo. Logo, vejo que a poupança é uma grande opção, sim, quando se trata de reserva de emergência. Após tudo isso que nós falamos sobre a renda fixa, a renda variável, os títulos do tesouro, os CDBs, LCA, LCI e também tudo aquilo que impacta em relação à renda variável, vamos agora aqui deixar uma coisa que para o canal eu acho que vai ser o item mais abordado, mais discutido, mais analisado no decorrer dos próximos meses, que é falar sobre fundos imobiliários. Fundo imobiliário, ele nada mais é do que investimentos que têm um certo grau de risco, que pode trazer um retorno gradualmente bom, ou também a pessoa pode ter resultados ruins. Por que o fundo imobiliário está sendo objeto de mais importância de nosso canal? Porque em um breve momento temos sim o interesse, a intenção de deixar uma carteira aberta e mostrar para todos vocês investimentos reais, mensais, para que a gente veja exatamente como que funciona, seja as percas, seja os ganhos, para que não fique nada escondido, para que você que esteja começando ou você que já faz regularmente aí seus investimentos e você que ainda está tentando entender como funciona, consiga acompanhar esse processo e fazer as análises junto com a gente de cada tipo de ativo que for investido, que for utilizado, que for objeto de análise no canal. Então, os fundos de investimento imobiliário, eles são, sim, muito importantes. Eles têm tipos de fundos, como alguns já sabem. Para quem não sabe, eu tenho fundos de papéis, fundos de tijolos, onde cada um tem um tipo de finalidade, onde cada um tem um tipo de risco. Os fundos de tijolos nada mais é do que ter os fundos ligados diretamente a imóveis, como galpões, shoppings, logística, tudo isso. Quando eu falo de fundos de papéis, são fundos que estão ligados a títulos, a CRIs, a CRA, a créditos e recebíveis. Então, quando eu falo de fundo de papel, é isso, ele está ligado a esse tipo de crédito, onde ele está vinculado a um determinado segmento e ele está ali como esse tipo de categoria, como fundo de papel, e tem também os fundos híbridos e tem os FOFs, né, que são os fundos of funds, né, ou seja, fundos de fundos, onde ele tem vários outros fundos imobiliários dentro dele. E ele também vai ser objeto de análise. A gente tem aí alguns que são os queridos, né, da grande maioria, e a gente vai utilizar eles para fazer análises, para a gente ver como que foi o desempenho deles até agora, como que pode ser no futuro, como que a gente espera de cada um e o que que a gente busca nessa rentabilidade no longo prazo. Por quê? O fundo imobiliário, ele é muito bom para muitos, né? Enquanto para outros também ele não é uma opção, mas para muitos ele é a melhor opção, porque muita gente quer ver o ganho mensal, ele quer ver o que ele está ganhando com aquilo.
e às vezes tem ações que não pagam nessa forma, porque o levantamento da distribuição de lucro ele é feito geralmente do ano fechado, né, anualmente. Tem empresas que pagam semestralmente, tem empresas que faz trimestralmente e também faz o seu pagamento dos lucros, quando há lucro, né? Que é o caso de muitas empresas não terem lucro, então não tem o que distribuir, mas outras têm e faz a distribuição ao longo do tempo. Além disso, as ações também pagam juros sobre o capital próprio, que também é uma outra forma de remunerar os seus acionistas. Então, quando uma pessoa vai lá e compra uma determinada cota, seja de uma ação ou seja de um fundo, ele está sendo ali proprietário de uma parte daquele empreendimento, daquela empresa, daquele fundo imobiliário. E assim ele adquire o direito de receber os lucros que forem alcançados ao final de cada exercício. Em regra, acontece uma vez por ano. Os fundos imobiliários, por sua vez, eles fazem essa apresentação de distribuição e o pagamento do mesmo mensalmente. Eles fazem isso mensalmente. Então, mensalmente, o investidor consegue ver o que ele já recebeu de rendimento daquele determinado fundo naquele mês e assim ele consegue tomar ali decisões se ele mantém, se ele vende, se ele compra mais. Então, o fundo imobiliário ele é muito bom nesse aspecto de ter uma renda mensal, que ela é diluída, né, de acordo com o dividend yield anual. Então é feito uma proporção mensal e feito o pagamento para o acionista, né, a pessoa que tem o direito daquela cota que ele fez a aquisição. Então a gente vai usar sim os fundos imobiliários como objeto principal para fazer tanto no futuro, como foi mencionado, uma carteira, uma possível carteira aberta para mostrar para vocês e a gente fazer as análises, fazer simulações, fazer esclarecimentos, tentar buscar aí os melhores formas de avaliação para trazer para cada um conhecimento melhor, uma forma melhor de avaliar e de tomar as melhores decisões na hora de fazer a sua compra e lembrando sempre que jamais será uma indicação de investimento. Nada que será feito aqui será pautado como uma indicação de investimento. Não tem essa finalidade, é sim meramente educativa e que faça com que cada um seja capaz de fazer a sua própria decisão. Lembrando que os fundos imobiliários ainda hoje, né, têm o benefício da isenção do imposto de renda. Essa é a sua grande vantagem em relação a outros tipos de investimento. Ou seja, aquele lucro, aquele valor que você recebe de um fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. Você simplesmente vai pegar esses valores e vai declarar na sua declaração de imposto de renda como rendimento não tributável. Outra coisa também que a gente vai buscar trazer é esses detalhes em relação a como levar essas informações para a sua declaração de imposto de renda. Como que você pega tudo isso e elabora essa declaração da melhor forma. A gente vai tentar trazer tudo isso de modo que você consiga atender todos os requisitos e fazer a sua declaração da forma mais correta possível, de modo que você não venha ter nenhum problema com a Receita Federal, que hoje muitos têm problemas, acabam não entendendo por que ele tem que declarar. Existem certas regras que fazem dele obrigatória fazer declaração de imposto de renda, devido ele estar fazendo investimento em renda variável. Então, muitos tiveram problemas nos anos anteriores, que começou essa busca incessante em achar um novo ganho, uma nova forma de ganhar dinheiro através de investimentos. Então, esse grande número de pessoas que entrou nesse mundo de investimentos, uma grande maioria também teve problemas no quesito tributário por não conhecer exatamente quais eram as regras e não ter uma devida assessoria contábil que poderia dar a ele toda a orientação e tudo aquilo que ele precisa fazer, todos os documentos que ele precisa conseguir para fazer a declaração da forma mais correta e estar totalmente regular com os órgãos federais. Como foi dito no início, esse seria um vídeo onde a gente iria buscar trazer
todas essas explicações. Teve uma parte tanto quanto chata, onde a gente tenta ali colocar um pouco da gestão financeira, gestão pessoal, interpessoal, de como a pessoa vai levar o seu caminho ao investimento. A gente trouxe aí os assuntos sobre a renda fixa, alguns detalhes sobre a renda variável. Pode ter sido um pouquinho longo também, né? Um vídeo que ficou um tanto quanto longo, mas a intenção era trazer esse grande número de coisas que a gente está buscando, para que a gente já tenha uma proposta para os próximos meses, que a gente consiga realmente atender essas expectativas e fazer aí o melhor trabalho, trazendo a melhor informação e colocando cada vez mais pessoas aptas a tomar a melhor decisão e escolher o melhor tipo de investimento para cada um. Aqui eu me despeço, eu agradeço a quem escutou essa aula inteira, que eu sei que deve ter sido muito difícil, tanto chata em alguns pontos, porque eu sei que não é fácil e não é tão legal, né, que é o que as pessoas buscam, mas agradeço muito a quem assistiu até aqui. Espero que esse vídeo venha ajudar pessoas que buscam realmente entrar nesse mundo e que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo, claro que bem mais resumido, bem mais reduzido, de forma didática, de forma que cada um entenda claramente aquilo que veio buscar e consumir esse conteúdo da melhor maneira possível. Muito obrigado, peço que vocês comentem, né? Deixem nos comentários todas as condenações do que foi falado, tudo que vocês concordam, que vocês não discordam, sugestões também. Eu acredito que posso ter falado algumas coisas erradas, posso ter me extrapolado, posso ter colocado pontos que nem todo mundo discorda. A gente está aqui simplesmente para melhorar e fazer coisas melhores, então peço bastante que comentem de fato aí no vídeo, vamos discutir um pouco esse assunto, que vocês possam se inscrever no canal, a gente vai buscar fazer com que isso fique cada vez melhor e ativa aí o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, curta também o vídeo se você gostou e compartilha para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de agora conhecer algo totalmente transparente. Esse é o principal objetivo do nosso canal. Obrigado e até a próxima.